Esse é um dos vídeos mais importantes que eu poderia estar fazendo e publicando para falar com você. É um vídeo de extrema transparência, um vídeo de extrema, como eu posso dizer, honestidade. Não tem nenhum tipo de gatilho mental, estratégia de marketing, ou qualquer coisa que você possa imaginar nesse sentido. Eu estou gravando esse vídeo no meio de turbilhões de sentimentos, angústia, sofrimento, procurando esperança, porque na minha experiência como alguém que cuidou de moradores de rua, eu sei muito bem que os beneficiados de um bem realizado, eles trocam o que você oferece, como por exemplo o morador de rua, ele não tem onde morar, ele não tem quem o auxilie a morar em algum lugar, e quando você oferece isso para ele, quando você dá isso para ele, ele é capaz de trocar a ajuda oferecida, o amor e o carinho por pão e circo. Na primeira oportunidade ele vai correr para a bebida novamente. Outras pessoas, nem tanto o vício da bebida, mas elas vão acabar... Tô ajeitando minha gola aqui, porque eu cheguei em casa correndo. Vou deixar a gola assim mesmo. É muito transparente esse vídeo não terá corte. E outras pessoas vão querer trocar um momento de alegria e de prazer para esquecer o que você fez por elas. E na política isso não é diferente. Por mais que você ofereça coisas básicas, importantes, você vai acabar sendo trocado por pão e circo. Então muitas pessoas conseguem ter êxito na internet porque acabam oferecendo esperanças vãs, coisas que a maioria sabe que não vai acontecer, a maioria sabe que não vai ser realizado, mas eles ficam até o último segundo tentando acreditar naquilo, por mais que a razão diga o contrário. E é nesse momento que a minha função de dizer o que vejo é uma função ingrata. Porque se eu quisesse simplesmente ganhar seguidores, era só vender ilusão? Era só usar estratégia de marketing? Era só usar vídeos que viralizam? Não é muito difícil fazer isso. Você pode pesquisar o que está tendo tendência alta, o que está em alta. Você pode começar a trabalhar esses assuntos e esses temas. Sobretudo, como diz o marketing, oferecendo algo para a pessoa que ela vai ver um benefício direto. Sobretudo se ela tiver um benefício financeiro em relação a isso. Como, por exemplo, oferecer um curso que promete para a pessoa que ela vai ganhar milhões. Muitas pessoas vão atrás desse tipo de conteúdo. Bem, eu cheguei no meu limite com o Terça Livre, mais uma vez, e é duro porque aquelas pessoas que implorariam para ter um segundo da sua atenção em outros tempos, elas nem sequer respondem direito ao seu pedido, ao seu grito
de ajuda, socorro. E é assim a vida. Eu não tenho outro interesse ao relatar isso, senão a mostrar para vocês que todos nós temos esse tipo de angústia e sofrimento. E a ingratidão é algo que a gente tem que aprender a conviver na vida. Muitas vezes as pessoas não mais correspondem porque elas querem o melhor para elas, e você não faz parte desse melhor. Às vezes elas simplesmente encontraram um outro objetivo na vida, uma outra finalidade, e você não faz parte dessa finalidade. Óbvio que em alguns casos significa que você foi descartado, mas em outros casos é simplesmente porque você não é algo importante para aquela pessoa, e isso é super natural. Mas, como eu não tenho a quem recorrer a não ser a você, que está me assistindo nesse vídeo, eu preciso que você preste muita atenção. Eu iniciei o Terça Livre em 2014, com muita dificuldade, e a coisa foi caminhando. Chegamos a ter um estúdio que era um chão de pedrinhas, e levantamos um tapume para colocarmos um fundo, ganhamos câmera, microfone. Sou muito grato a você que ajudou o Terça Livre a crescer. Fomos para Brasília, montamos o nosso primeiro estúdio de Brasília, que ficou clássico com aquelas quatro ou cinco fotos das pessoas mais importantes que eu reconheço na história do Brasil. Depois chegamos ao ponto de termos um estúdio de TV que eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu já estava aqui no exílio. E a tirania fechou esse estúdio. Terça Livre morreu no Brasil. Eu tentei reerguer o Terça Livre aqui nos Estados Unidos. Tentei uma vez, tentei duas, tentei três, tentei 4 vezes. E nada funcionava. E quanto mais eu conseguia vencer certos obstáculos, vinha a censura, eu ficava sem equipe, eu não conseguia fazer com que o trabalho funcionasse de modo profissional. Às vezes era um problema técnico, às vezes era falta de equipe, às vezes era de fato falta de forças. E hoje já é um conjunto de tudo isso, onde eu quero manter o jornalismo do Terça Livre. E me questiono dia e noite se essa realmente é a vontade de Deus. Mas como uma última tentativa, quero dizer para vocês que eu quero continuar fazendo jornalismo. Eu poderia sim, de fato, trabalhar com qualquer outra coisa nos Estados Unidos, tenho permissão de trabalho, mas o meu desejo é continuar falando com o povo no Brasil, sobre os problemas do Brasil, e tentar trazer uma luz para a população brasileira. E os desafios são muitos, a conta chega, falta apoio, falta ajuda. As pessoas poderiam simplesmente avisar: gente, o Alan tá lá, tá acontecendo Terça Livre, vambora. Mas às vezes não se recebe esse apoio como se esperava. Essa é a minha situação hoje. E eu venho pedir a você que simplesmente compartilhe esse vídeo, avise para as pessoas que o Terça Livre ainda existe. Por causa das censuras no Brasil, os domínios tercalivre.com ou tercalivre.com.br não podem ser acessados no Brasil. Então eu criei a Academia Conservadora, um site com vários cursos e inclusive com uma jornada, que é um encontro semanal comigo. Por lá você só pode pagar por cartão de crédito, mas graças a Deus
uma ferramenta maravilhosa apareceu para que você pudesse também pagar por Pix. Basta que você pague por Pix o mesmo valor que seria o valor do curso ou da assinatura no site. Você também pode oferecer uma doação, onde você pode ir lá doar qualquer valor por Pix, de maneira muito segura, simplesmente acessando o bot que nós criamos. Você acessa o bot vem com umas mensagens iniciais, e se você deseja doar, simplesmente doe de forma anônima. Mas se você quiser deixar o seu e-mail, você pode, é totalmente seguro. Tudo isso é feito do lado de cá, nos Estados Unidos. Se você quiser assinar, então é importante que você coloque o seu e-mail para que a gente possa garantir que aquela pessoa que pagou é a mesma pessoa que está pedindo para ter acesso aos cursos. Mas, sobretudo, é o que eu mais preciso de você nesse exato momento. Que você só compartilhe esse vídeo dizendo que nós estamos de pé. Por hora eu ainda não consigo fazer as transmissões ao vivo diariamente. O horário é um horário que consome muito dentro do lar, que é 8 horas da noite no Brasil, de segunda a sexta, por meio do antigo Twitter, que hoje se chama X, né? X, x.com/tercalivre ou x.com/alanconta, que é uma segunda conta, na verdade uma terceira ou quarta, sei lá, onde eu consigo fazer as transmissões ao vivo lá. Mas os alunos não estão sem aula, nem sem o nosso encontro semanal. É um pedido honesto, sincero, e como eu disse para vocês, não tem nenhuma estratégia de marketing, não tem nenhum clichê, nenhum chavão, nenhuma palavra gatilho, nada que possa fazer você assistir esse vídeo até o fim ou que possa induzir você a um tipo de comportamento, como assinar alguma coisa. Não é para ter dó, compaixão. É simplesmente um grito de socorro de quem ama fazer jornalismo e análise. Se você deseja ver o Terça Livre continuar a fazer jornalismo e análise e que eu não fique sozinho, que eu possa ter outras pessoas trabalhando comigo por trás ou na frente das câmeras, então eu peço que você compartilhe, divulgue e, sobretudo, assine o nosso conteúdo. A mensagem é muito simples, e a você que assistiu até o fim esse vídeo, a você que viu palavra por palavra, eu só posso te dizer muito obrigado. Muito obrigado.
declarado guerra contra o presidente Bolsonaro, porque queriam tirar proveito da presença dele na presidência. Nós estamos falando daqui, estamos a falar do primeiro ano do Bolsonaro como presidente. E nessa reunião, está gravado, todo mundo pode ouvir, o presidente deixa claro, eu quero aqui saber de favorecimento, de você exercer o seu poder para poder ter benefícios, proteger os meus filhos, proteger a minha família. E ele menciona também, porque o Witzel queria livrar o Flávio caso ele ganhasse uma vaga no Supremo. O ano é 2019, caso vocês não se lembrem, esse era o contexto do que acontecia ali, em torno do Flávio, em torno do Witzel e de Jair Messias Bolsonaro. O Witzel, ele vai sofrer impeachment depois, né, alguns anos depois, devido às questões da pandemia, né, tudo que foi gasto no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas até ali, o Witzel, ele de 2019 até, creio que no final de 2019 até 2021, o Witzel ficou mandando fotos dele com a faixa da presidência para amigos e pessoas próximas. Witzel era governador do Rio de Janeiro. Quem não for do Rio de Janeiro, não estiver familiarizado com os nomes, pode colocar aqui na abinha de comentários, eu vou refrescar a memória de vocês. E aí o Witzel, que mandava essas fotos dele com a faixa presidencial, ficou nessa até o dia que ele sofreu impeachment. Né? Então, só dar uma pausa rápida aqui, pedir para que você curta, compartilhe aí o Spaces, que eu quero trazer para vocês um pouco sobre o que está acontecendo. E aí, o Rodolfo aqui na área. Tudo bom, maninho? Que a coisa te coloca aí na sala. O Witzel ficou nessa até que saiu o impeachment dele. Mas o impeachment dele não sai sem um presente, a bem da verdade. Qual é esse presente, a bem da verdade? Matéria da Veja de 2021. Nós estamos em 2024, né? 23 de julho de 2021. A matéria da Veja diz: TCU confirma que Receita acessou ilegalmente dados de Flávio Bolsonaro. Pela primeira vez, subtítulo, pela primeira vez, órgão admitiu que seus servidores bisbilhotaram autoridades sem autorização judicial. O filho do presidente é uma delas. Espera que esse cigarro tá apagando aqui. Então vejam só, o panorama é bem claro, né? Nós estamos observando então uma timeline onde o Estadão faz uma matéria, o Estadão faz uma matéria sobre o Flávio Bolsonaro. Só um minutinho, pessoal. O Estadão faz uma matéria sobre o Flávio Bolsonaro tentando encontrar alguma coisa na família do presidente recém-eleito. É desmascarado pelo Terça Livre, isso vai parar no Jornal Nacional, o Estadão perde toda a credibilidade. Os jornalistas fazem na época o que fizeram recentemente com a tal da Juliana das Picas, do ICL. Esse blogueiro, boca suja, que não sei o quê, saímos em defesa da jornalista e tal. Impressionante que eles sempre usam, eu não sei se eles fazem isso de modo seletivo, consciente, eles só usam jornalistas barangas, né? Que é um problema estético, né? Eu fico com dificuldade de ficar vendo aquela merda ali, analisar o conteúdo, porque gente feia é um problema social, né? Não sei se vocês já perceberam, se você analisar na sua vida, né, se você pega assim, a cada 100 pessoas que te encheu o saco na vida, quantas delas eram pessoas extremamente bonitas, lindas, né, que estavam atormentando a sua vida na fila do banco, no trânsito, né? É sempre uma minoria mesmo, né? Quando nunca acontece, né? Pessoas feias
tendem a ser pessoas chatas, né? E beleza não é juventude, como dizia o Olavo. Então, entenda bem o que eu quero dizer. Né? Não é só uma questão estética. Esse pessoal tem feiura no olhar, né? E no corpo também. São feios para um caralho. Mas é o modus operandi deles. Vai lá, inventa, faz todo um estardalhaço. O Trump ficou 1 ano e meio, 2, eu acho, o tal do conluio da Rússia. Né? O Jornal Nacional nunca fez uma errata sobre isso. E aí, eu quero trazer um fato interessante que corroeu muito a base de apoio do presidente. Quando eu digo base de apoio, não são os seguidores, as pessoas que realmente ficam ali quase como uma extensão do gabinete eleitoral. É aquele cara que quer ver trabalha eleitoralmente com o presidente. Então, a base de apoio é uma base mais ampla. Essa base mais ampla, ela ficou muito corroída. Esse negócio do Flávio, o MBL surfou muito nisso, Kim Kataguiri, Fernando Moura, Danilo Gentili, todo mundo, né? E nunca encontraram nada contra o Flávio. O processo contra ele foi completamente irregular. A matéria da Veja deixa claro que o próprio TCU, o órgão, reconheceu que houve ilegalidade na consulta. Enfim, nada foi feito dentro da justiça, né, com o Ministério Público denunciando para um juiz, para poder fazer ali, então, dar a pessoa suspeita para que ela possa, então, apresentar sua defesa, e aí o juiz vai ver se a defesa condiz ou não com o que está sendo dito, se corrobora a acusação ou não, enfim, o famoso devido processo legal. E esse áudio, ele precisa estar nesse contexto de campanha de difamação do Estadão, da Folha de São Paulo, do jornal O Globo, que vieram em defesa da Constância Rezende, que foi desmascarada pela Fernanda Salles no Terça Livre em 2019. E isso corroeu de tal maneira a base do presidente que foram essas pessoas que eu acabei de mencionar a vocês, que não são de esquerda, que insuflaram o que veio a ser depois a tal da CPI, ou melhor dizendo, CPMI das fake news. Onde colocou eu, o Otávio Facuri, eu não sei se Facuri já estava nessa, ou se o Otávio Facuri foi só na CPI das vacinas, que eu vou chegar também nessa questão da CPI das vacinas na última matéria que o Terça Livre publicou sobre um reconhecimento do FDA americano, o FDA aqui nos Estados Unidos. Mas para não perder o fio da meada, vamos continuar aqui sobre essa questão do timeline. Então, na segunda metade de 2019, porque eu fui para a CPMI das fake news em novembro, né? Na segunda metade, houve uma ruptura na base de apoio do presidente, onde os ditos liberais meio que pularam do barco, dizendo que o Bolsonaro não estava preocupado com o país, que ele estava protegendo os filhos, que ele estava protegendo Flávio Bolsonaro, etc, blá, 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 aquela ladainha toda. E não pensem vocês que só quem é canalha, que... Não, teve muita gente honesta, séria, que ficou assim, com uma senhora pulga atrás da orelha, e à medida em que a pulga ia crescendo, virou, de fato, uma desconfiança total e absoluta. E aí as pessoas já cravaram, não, o Flávio Bolsonaro realmente está sendo protegido pelo pai, e o fato dele proteger os filhos foi o que fudeu o governo dele. O áudio mostra o contrário, né? Curioso isso. O áudio mostra absolutamente o contrário. E a imprensa, como o áudio é grande, né, que é mais de 1 hora de áudio, né, a imprensa fez questão de pincelar exatamente tudo que não tem a ver com o áudio em si. Né? O Relax versus Corp aqui está dizendo que tem alguém falando. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Podem fazer um joinha aí? Normal. Tá, então eu sigo o barco. Siga o baile, que uma pessoa falou que não estava ouvindo. Lembrando que essa conta aqui, né, Alan Conta, né, @Alan Conta,
ela é a única conta que está podendo ser ouvida no Brasil sem VPN. Então, se vocês puderem divulgar aí, eu agradeço. E aí, essa ruptura da base do presidente corroborou muito para que toda a perseguição do Alexandre de Moraes, a base do presidente, aos jornalistas, e depois foi geral, né? A perseguição foi geral. Até o Sintra rodou nas eleições, né? Tudo isso nasce dessa semente da tal Flávio Rachadinha, Queiroz e companhia. Então, o germe, então vocês imaginem um terreno que está tão espinhoso e que esse espinho invadiu todas as casas e as janelas. Imagine esse cenário. Eu preciso que vocês façam esse trabalho imaginativo. Imaginem um cenário onde os espinhos invadiram todas as hortas, plantações, casas, janelas, sofás, salas, escolas. O troço se espalhou de uma maneira cruel e as pessoas estão tentando agora reverter esses espinhos que cresceram. Toda a causa disso surgiu com a Constança Rezende, salvo engano, final de dezembro de 2018, início de janeiro de 2019. Nós denunciamos, mostramos que isso era falso, abjeto, não tinha fundamento. E aí, pessoas que queriam fazer um trabalho, às vezes até profissional, do jornalismo, assim, o Terça Livre parece que tá babando o ovo. Não é bem assim, a gente tem que esperar a investigação terminar. E eu falava, olha, começou errado a investigação, né? Ela começou errada, né? Não é assim que se investiga uma pessoa, isso não é o devido processo legal, etc. Isso é uma canalice que estão fazendo. E foi ali que começou. Nisso que dividiu-se quem queria esperar o devido processo legal e, sobretudo, evitar que qualquer coisa ilegal de início, de princípio, fosse fundamento jurídico, foi chamado então de gabinete do ódio. E quem não, vamos investigar a todo custo, foi chamado de eu penso pela minha cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu. 2019, eu penso pela minha cabeça, vamos foder com o Bolsonaro. Aí, não, peraí, gente, não é bem assim, é tal do gabinete do ódio. E foi assim que aconteceu em 2019. Isso que deu origem a Felipe Que Morra o Brasil, né, publicando o tal do gabinete do ódio no Antagonista, na revista Cruzoé. É difícil lembrar o nome de pessoas irrelevantes, né? Mas tinha um cara que eu esqueci o nome dele agora. Ele processou, perdeu recentemente o processo. Se fudeu. Toma no cu. Enfia no cu aí o processo. O cara do Estadão, esqueci o nome dele agora. Eu vou dizer o cara que tomou no cu, porque eu não vou lembrar o nome dele agora. Então, o cara que tomou no cu, que me processou e tomou no cu, do Estadão, também corroborou com essa narrativa do tal do gabinete do ódio, etc. E isso é que deu origem à CPMI das fake news, e da CPMI das fake news é o que deu origem aos inquéritos, né? Porque já estava tudo pronto ali. Foi exatamente nessa divisão de Rachadinha, de Flávio. Mas no fundo, o que tinha de pano de fundo dos inquéritos? Isso é importante vocês entenderem, tá? É de extrema importância. Eu não sei se algumas pessoas vão dizer com tanta clareza para vocês, porque eu participei de todo o processo, eu vi todos os personagens, eu vi todos os players. Era Joyce Hasselman com o Rodrigo Maia, de um lado, do outro lado o Witzel e do outro lado Sérgio Moro. Então, quando rolou essa tal de, não, peraí, o Bolsonaro ele tá meio que protegendo o Flávio, então a gente precisa de uma nova liderança na direita que não fique protegendo a família. E aí começou a corrida pelo ouro. Que corrida pelo ouro foi essa? Não, nós precisamos então diminuir a força do Bolsonaro. Depois de 4 anos a gente elege quem nós queremos, né?
E isso foi feito pelo Witzel, do PSC. Isso foi feito... O Moro estava ali meio que sendo ainda conquistado a entrar nesse barco, né? Pelo Álvaro Dias, que estava saindo do PSDB e criando Podemos. E a Joyce Hasselmann e o Rodrigo Maia pelo DEM, né? Não, vamos fazer isso então. E eles tinham como braço de apoio, né, o presidente do PSL. Então todos eles tinham, de alguma maneira, suas intenções particulares, que elas coincidiriam com a saída do Bolsonaro e a entrada de um qualquer que falasse a linguagem do Bolsonaro, que conquistou o povo. O que era? Nós somos contra o sistema, de fato somos contra o PT, queremos menos impostos e tal. Então eles acharam que com essa narrativa eles iriam conquistar o povão. Assim, agora nós já entendemos como é que o Bolsonaro conquistou o povão. Ele falou aquilo que todo mundo disse para nós, que nós não iríamos conquistar o povão, porque na cabeça desses especialistas políticos, o que conquista o povão? Na cabeça deles era mais impostos para ajudar o SUS, mais impostos para poder ajudar... Mas o que? Deixa eu pensar aqui. Bolsa Família. Então o Bolsonaro ele foi um certo tipo de ruptura de discurso político, onde o próprio discurso liberal ajudou muito, né, o Bolsonaro. E que não era parte da mentalidade do Bolsonaro. Ele reconhece isso. Ele nunca teve uma agenda liberal de diminuir o poder do Estado, né? O próprio Flávio e o Eduardo, eles foram muito ajudados pelo Instituto Liberal, tiveram formação. Então, a participação de pessoas que foram apresentando vomices e uma agenda liberal nos filhos interferiu no pai, e isso forjou um pouco a imagem do discurso do presidente, e é benéfico. Isso foi um ponto muito positivo na agenda do Bolsonaro. O Bolsonaro, querendo ou não, ele tinha uma mentalidade um pouco mais nacionalista. Eu tô falando do Bolsonaro de 2014 que eu conheci, tá? Não tô falando do Bolsonaro de 2018. Então ele tinha uma mentalidade muito mais nacionalista, Enéas e tal, aquela coisa toda. Então esse pessoal queria, porque queria falar assim, não, Bolsonaro foi um icebreaker, né? Ele quebrou um gelo, então a gente vai conseguir avançar aqui agora com o nosso candidato. Porque ele quebrou o gelo, então nós vamos levar adiante. Eu falo para vocês, eu não coloco minha mão no fogo pelo Flávio, não conheço o Flávio pessoalmente, assim, a ponto de falar, coloco minha mão no fogo. Eu não coloco minha mão no fogo para ninguém, né, em matéria de confiança. Fulano pegou uma uva antes do fim da festa, se o cara pegou alguma coisa ali, dividiu algum dinheiro dentro de gabinete. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, porque eu sou jornalista, eu não trabalho em gabinete de ninguém. Entretanto, porém, todavia, contudo, como eu sempre fiz no Terça, tudo tem que ser feito dentro do processo legal, tudo tem que ser feito sem colocar a pecha de que a pessoa já é criminosa antes da hora, tudo tem que ser feito de uma maneira correta, né? Denúncia é Ministério Público quem faz. Se um jornalista tem uma matéria robusta, até para instigar o Ministério Público que ele publique uma matéria robusta, mas tem que ter provas que indiquem por que você tem essas suspeitas, né? Até então não eram provas que poderiam levantar suspeitas. Até então eram só oportunidades para poder dizimar a presença do Bolsonaro no poder executivo e colocar um outro que era uma outra pessoa. Então, eu vou falar numa linguagem clara. O que aconteceu nessa ruptura da base de apoio do presidente, que toda base de apoio ela é uma base de apoio mais ampla, tá? Ela nunca é uma base de apoio só de pessoas que são os seus fiéis escudeiros. Base de apoio não é fiel escudeiro. Base de apoio é uma coisa mais ampla. Por exemplo, o Trump
aumentou a sua base de apoio quando sofreu a tentativa de assassinato. O Bolsonaro aumentou a sua base de apoio quando sofreu uma tentativa de assassinato. A base de apoio do Bolsonaro, ela ruiu com essa suspeita em relação ao Flávio Bolsonaro. Olha, vejam bem onde a gente está se metendo. Se a gente ficar aqui apoiando o Bolsonaro, amanhã vem alguma coisa do filho dele e vão dizer que a gente está apoiando corrupto, né? Esse era o discurso. Peraí que o cigarro tá apagando. Olha, não vão, o pessoal que é candidato aí não vão se empolgar com essa história do Bolsonaro levar facada, do Trump levar tiro, tentar se matar, viu, para tentar ganhar a eleição. Nem brinca com essa porra, nem brinca com essa porra. Pois é. Eu fico até meio assim de falar disso, porque o pessoal lá no Ceará morreu, né, cara? Vários morreram. Teve. Mas o meu ponto de vista aqui que eu quero trazer para vocês é: toda suspeita que foi levantada contra o Flávio Bolsonaro não foram suspeitas dignas de um jornalista que deseja ver um trabalho sendo feito em torno de um político, que é algo que tem que acontecer sempre, né? O que aconteceu ali, na verdade, foi um joguete político para poder substituir o Bolsonaro e colocar um outro político a ponto de... Não sei se vocês ouviram meu filho gritando, hein? Mas era um joguete político, meramente político-eleitoral. Engraçado, né? Que o tal do Zóio Verde, esse pessoal, eles me acusam exatamente disso, né? De que as minhas discordâncias com o Bolsonaro ou qualquer coisa que aconteça com os deputados de direita, ela tem como objetivo substituir Bolsonaro ou coisa do tipo. Eles só esquecem de combinar com o próprio Bolsonaro, que fala comigo direto, né? Chupa aí, Zóio Verde. Mas quem faz exatamente isso, né? Ou seja, inventar de fazer um pseudo-jornalismo para promoção politiqueira, né? Política eleitoreira, é exatamente essa galera aí que ficou dissipando essa ideia Flávio Rachadinha, Queiroz, não sei o que, blá blá blá. É bom, então eu vou repetir o que disse a matéria do TCU em 2021, 23 de julho de 2021. Abre aspas. TCU confirma que Receita acessou ilegalmente dados de Flávio Bolsonaro. Esse é o título. Subtítulo. Pela primeira vez, órgão admitiu que seus servidores bisbilhotaram autoridades sem autorização judicial. O filho do presidente é um deles. O que é bisbilhotar sem autorização judicial? Crime. CRME. Crime. Você não pode, como servidor público, bisbilhotar dados de pessoas, né, sem autorização judicial. Você não pode fazer isso. Então, isso é o que aconteceu. Isso é a raiz de toda a divisão que houve na base. De certo modo, foi uma divisão boa, né, porque mostrou quem era quem. E os desertores da base do presidente naquele período foram peças fundamentais na criação do maior câncer que nós temos hoje no Brasil, que são os inquéritos do Alexandre de Moraes. Os inquéritos do Dias Toffoli, que depois virou ferramenta na mão do Alexandre de Moraes. Agora vocês entendem por que o Temer está por trás desses inquéritos do Alexandre de Moraes. Eu vou lembrar de novo a vocês os players que queriam tirar Bolsonaro da jogada. Lembrem-se, Lula estava preso ainda. Então qualquer pessoa que assumisse algum papel importante dentro da República seria de fato o próximo presidente da República, caso conseguissem com êxito minar e destruir por completo a imagem do presidente Bolsonaro, colocando-o como um homem corrupto, um homem qualquer dentro do sistema, que é o que muita gente no meio do MBL, etc., acredita, né? Vocês ficam aí acreditando que o Bolsonaro não é do sistema. Ele é sim, olha aí, ele protegendo o Flávio. Então a insuspeita do Flávio, que começou ilegal, de modo criminosa, por meio de jornalistas canalhas, desagou em servidores públicos federais que também cometeram crimes,
que depois foi parar nos tribunais e nada disso desagou em uma sentença condenatória de Flávio Bolsonaro, pelo contrário, mas abonando, né, tirando todo a pecha de criminoso Flávio Bolsonaro, tudo isso era feito por esses blocos, como eu disse desde o início. Quem chegou depois vai precisar de ouvir para entender melhor. Então os blocos eram Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, pela parte do DEM. Você tinha o Sérgio Moro já iniciando um namoro com o Podemos. O Podemos estava ali meio que ainda sendo criado pelo Álvaro Dias, no seu início. Tinha acabado de sair do PSDB. E o Witzel, no PSC, tentando fazer esse jogo político. E os que não estavam em um partido político, né, mas ajudaram o Rodrigo Maia em tudo, né, que foi o MBL. E com isso eles conseguiram levar artistas, youtubers, etc. Então tudo isso foi o germe do que aconteceu nos inquéritos. Vocês entenderam agora o que significa esse áudio que vazou? Foi liberado, melhor dizendo. Esse áudio do Ramagem, com autorização do presidente Bolsonaro, comprovando e corroborando que ele, em momento algum, queria favorecer os filhos. Esse áudio prova, que o Witzel realmente queria a vaga de presidente, vaga de ministro da Suprema Corte. 2, que toda a perseguição ao Flávio Bolsonaro ocorreu não só por meio de ação criminosa dentro do TCU, com uma narrativa falsa e mentirosa por parte de toda a imprensa brasileira, começando pelo Estadão, passando pela Folha e desaguando no Globo. 4, que Joyce Hasselmann, toda vez que utilizou esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa, realmente estava só se aproveitando do presidente Bolsonaro. E por último, 5, vocês entendem agora que apenas ser candidato não funciona. Você precisa ter jornal e você precisa tomar, né, para si o espaço cultural, ao menos em parte, né, pelo menos o jornal. Mas eu não estou nem aqui tocando as partes mais fundamentais, que são literatura, dramaturgia, etc. Mas pelo menos um jornal é necessário, porque nós estamos em 2024, gente. Eu estou falando de algo que ocorreu não há 4 anos atrás. Algo que ocorreu final de 2018 e início de 2019. Vejam quantos anos se passaram. Gente, daqui a 3 anos, isso vai bater uma década. Vocês têm noção disso? Daqui a 3 anos, isso que eu estou contando para vocês vai decorrer num curso de uma década. E vejam como é cruel você perder um jornal. Porque todas essas narrativas, elas eram desfeitas, eu posso dizer sem falsa humildade, elas eram desfeitas pelo maior jornal conservador que tinha na época. De 2019 a 2021, quando o Terça Livre acaba no Brasil, perde o YouTube, e a gente não tem mais meios de manter um jornal fixo, com empresa, etc. Tudo isso a gente conseguiu conter. Você imagina sem... Tira o Terça Livre da equação. Né? Tira o Terça Livre da equação e faça esse exercício mental. O Olavo falava que para você entender a importância de um personagem, né, seja ele uma pessoa ou um grupo, você tem que tirá-lo da equação no curso da história. Então tira o Terça Livre da equação que você vai ver se o Terça Livre foi ou não importante para desfazer esse estrago que, e olha que ainda assim ainda foi estrago, né? Do tal do Flávio Rachadinha, Queiroz, Flávio Lava-Toga. Eu já expliquei várias vezes, né? Esse discurso da Lava-Toga foi uma estratégia do Podemos que era a seguinte, ela é bem simples. Como eles viram que era gostoso, era chique você falar contra a Suprema Corte, e tudo girava em torno da Câmara,
os senadores ligados ao Podemos, do Álvaro Dias, que queria ser o próximo presidente, eles fizeram o quê? Vamos abrir então aqui uma CPI da Lava Toga no Senado, porque é o Senado que pode então colocar o Supremo na parede. E aí eles fizeram isso simultaneamente sepultando a ação que estava sendo feita na CCJ da Câmara. Eu queria desenhar para que vocês entendessem, porque são dois corpos distintos aqui. Uma coisa é Câmara, outra coisa é Senado. Havia um projeto de lei muito bem feito para iniciar o processo de impeachment de ministros da Suprema Corte na Câmara e não apenas no Senado. Hoje continua do mesmo jeito que está na Constituição. À época o que estava sendo feito era uma PEC, não era um projeto de lei, era uma PEC, para iniciar o processo de impeachment de ministros da Suprema Corte na Câmara. Os mesmos defensores da Lava Toga no Senado não estavam defendendo a PEC que mudaria todo o processo de impeachment de ministro da Suprema Corte, porque a partir da PEC ela começaria na Câmara. Eles, ao mesmo tempo que estavam criando a Lava Toga, eles não estavam querendo essa CPI. E o Flávio falou, não aceito, não vou entrar nesse joguete, porque se o Flávio entra no joguete, o Flávio Bolsonaro está nos apoiando aqui. O Álvaro Dias imediatamente, e o seu grupo, imediatamente seria colocado como um grupo de confiança que está querendo fazer algo pelo Brasil. Então eles se aproveitariam do apoio do Bolsonaro, usariam uma Coca-Cola, né, que só tem gás, não tem efeito nenhum, e com isso o Álvaro Dias e o grupo dele iria crescer, e aí logo depois o Moro pularia do barco, e eles colocariam o Moro como o próximo candidato à presidência. Isso era a Lava Toga. Eu acompanhei de perto isso. A Lava Toga não tinha como objetivo entrar com pedidos de impeachment dos ministros da Suprema Corte que tivessem cometido algum crime de responsabilidade ou alguma coisa que pudesse iniciar um processo de impeachment. A Lava Toga, ela era única e exclusivamente uma oportunidade para poder promover os senadores ligados ao Álvaro Dias para que o Moro pudesse ser presidente. E isso ficou claro para mim quando eles não queriam apoiar o que estava sendo feito na CCJ para mudar o início do processo de impeachment de ministros, onde isso iniciaria a partir de então na Câmara e não apenas no Senado. Vocês imaginam o nosso cenário hoje se o processo de impeachment de ministros da Suprema Corte pudesse começar na Câmara e não apenas no Senado? Estaremos em uma outra realidade, né, de conflito, de luta para tirar o Alexandre de Moraes, né? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. 15 para as 10 aqui no Brasil, 15 para as 11 aí. Eu tenho reunião em breve, tenho jiu-jitsu também, a 1 da tarde aí, meio-dia aqui. Então, eu queria trazer esse resumo para vocês. Não queria que o resumo ficasse longo. Eu sei que Spaces, para bombar mesmo, ele precisa demorar mais tempo. Mas é isso, eu queria trazer esse panorama para vocês. Eu espero que isso seja um bom resumo para que vocês entendam de uma vez por todas o que foi Lava Toga, o que foi esse negócio de Flávio Rachadinha. Se vocês quiserem pegar isso, jogar no ChatGPT, fazer artigo, assinar como de vocês, façam um bom fruto disso. Eu só quero que essa informação vá adiante. Então eu conto com vocês para que eu continue a poder ser ouvido. Aqueles que quiserem me ajudar a continuar a ser ouvido, né, deixe seu e-mail gratuitamente na revistaexilio.substack.com ou deixe seu e-mail ou faça sua conta lá na academiaconservadora.com. Eu quero trazer cada vez mais essas informações para vocês. Espero que vocês espalhem isso aí pro pessoal. Tem 2 pessoas querendo falar aqui, tem o Paulo e tem o Albuquerque.
Jamile quer falar alguma coisa? Eu vou subir as duas pessoas que querem falar aqui. E aí, na sequência, se não tiver ninguém querendo falar, ninguém querendo perguntar nada, eu encerro. Paulo, você tá com o microfone aí já. Alain, obrigado. Bom dia a todos. A você, Alain. Eu vou ser breve e de antemão peço desculpa aos colegas se vocês escutarem miado, latido, vizinho Você e tá de barulho de sacanagem, máquina. né? Pô, a melhor coisa do mundo é Não, ouvir passarinho no fundo, você vai dizer que... eu estou em casa e, enfim, vou tentar ser breve porque há muitos na fila para falar. Olha, eu escutei detidamente a sua análise, tá? Pintou um miado. E concordo, sim, não digo 100%, mas concordo com você. Eu só vou dividir a minha intervenção em 3 pontos rápidos. O primeiro é a imprensa. Benjamin Franklin dizia que ele preferia uma imprensa ruim a uma imprensa minimamente controlada, ou imprensa alguma a qualquer controle da imprensa. Eu acho que se ele tivesse vivo hoje, observando a imprensa mundial, porque o Brasil não é, obviamente, o resto da imprensa, perdão, não é obviamente exceção, ele mudaria essa frase. A decadência da imprensa, especialmente no Brasil, que é onde mais pega para nós, é uma sugestão de livro ou de artigo para você. Tá? Com relação ao Estadão, por exemplo, divido o Estadão em 2. Um Estadão até o Augusto Nunes, que foi editor-chefe, e um depois. Né? Depois do Augusto Nunes, o Estadão desviou totalmente, perdeu identidade, se tornou uma Folhinha de São Paulo que fez a barba e botou terno. Tá? Essa decadência da imprensa precisa e deveria ser mais explorada por pessoas como você. Bolsonaro. Só sobre o Estadão, né? Uma dica que o Olavo me deu, eu lembro quando eu perguntei pro professor Olavo, professor, eu quero profissionalizar e fazer um trabalho bem feito. O que eu tenho que ler? Qual rumo que eu tenho que tomar para ser um bom jornalista? Sabe o que ele me respondeu? Leia o Caderno de Cultura do Estadão da década de 80, 70, 80. Roberto Campos escrevia no Estadão também. Sim. Mas pode continuar, seu Paulo. Gente, o Paulo caiu? Acho que ele caiu, né? Aparece para mim aqui como orador. Para mim também, mas ele não tem mais nada, nem barulhinho de passarinho, nada. Bem, vou tocar o barco, como está sendo gravado, para não ficar nenhum vácuo de silêncio. Ice, bom dia, boa... aí é quase boa noite, né? Bocaiaró. Meu Deus, Bacaiaró. Aqui já é quase meia-noite, meu amigo. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, cara. O teu apanhado, né, o teu resumo foi quase perfeito, cara. Tu esqueceu de 2 nomes. 2 nomes, cara. O tal advogado aí que a nossa direita aí costuma exaltar, né? O Pavinato, verdade. E o nosso amigo Luciano Ayan, né? O homem do eu botei, PowerPoint. Eu botei no bojo do MBL, né? Eu botei bojo do MBL. Né? Então, pessoalzinho aí que gosta de seguir, de enaltecer esses rapazes lindos e maravilhosos, né? Tem que prestar mais atenção, né, na história. O professor Olavo falou, né, que aquele cidadão que não conhece a própria história está sujeito a cair do cavalo, né, meu amigo? Mas é isso aí. Parabéns pela iniciativa. Muito bom teu relato. Talvez as pessoas acordem, né? Talvez acordem, Alan. É a minha esperança, viu? Eu fiz um apanhado, assim, para que o pessoal entenda como que você mina um prédio inteiro, sabe? É óbvio que o prédio meio que ainda está de pé, né? O Bolsonaro continua bem claro como uma pessoa ilibada, honesta, né? Eles tentam de tudo, né? Qualquer coisa que aconteça no entorno dele, eu já não coloco a mão, né? Porque aí já não é ele, né? Mas o Bolsonaro em si, eu acho que está claro, né? Os filhos
São pessoas que já tentaram de tudo para poder destruir a vida dos caras e nada foi descoberto. E aqui eu não tô falando como amigo deles, né? Que eu sou, né? Mas eu tô tentando dizer assim, eu como jornalista, eu quero que qualquer tipo de investigação ocorra dentro da lei, né? Como jornalista e como investigado e como perseguido também, né, Alan? É o que Sim. todo mundo sente. Todo mundo que foi ali para aquele inquérito, todo mundo que passou aquilo ali, cara, todo mundo, ninguém perdoa, cara. Ninguém perdoa. Fulano de tal pode perdoar. Eu não tenho esse coração enorme de perdoar um cara que fez mal a mim e a tantos outros. Né? O Pavinato queria minha prisão, né? Então, exatamente, não era só a tua, né? Não foi só a tua. Não foi só a tua, foi de mais gente. Só que o povo aí não sabe, né, cara? Então era bom vocês fazer uma reflexão, buscar no Google, buscar no Google quem foi, quem não foi, para vocês caírem e não caírem em novos personagens que está aparecendo aí, que segue o mesmo raciocínio. Vamos prestar mais atenção, gente. Só isso aí. Obrigado, Alan. Valeu. Falou, um abraço para ti. O brasileiro é muito carente, né, cara? Eu já assim, falei isso aí. É porque assim, Ó, descobri agora aqui que tem como baixar o Spaces. Foi dica aqui que eu recebi. Putz, que legal. Muito interessante isso. Vou ficar de olho aqui. Vou então baixar esse Space e vou colocar lá na revista Exílio para poder distribuir pro pessoal. Porra, legal, né, cara? Não sabia, bacana, não. Legal. Não sabia dessa. Não sabia. Legal, bacana. Bem, é isso, pessoal. Eu não queria enrolar. Queria que fosse direto. Então, obrigado aí pela dica. Giga, quer falar rapidinho aí antes da gente terminar? Sim, Alan, tudo bom? Eu queria pedir para você continuar fazendo o Space, né? Que nós brasileiros que acompanhamos você aqui, a gente não vai deixar de te apoiar. Apesar de você estar censurado no YouTube, faz o Space, divulga a assinatura do Terça Livre, que nem formiguinha, de grão em grão, você vai começar a reunir mais pessoas, mais assinantes, mais gente vai te apoiar. E a gente estamos junto aí, a gente não vai desistir de apoiar o Terça Livre. E a gente vai continuar te apoiando para sempre. Só isso que eu queria falar. Cara, obrigado. Não, são pessoas como você, assim, que me dão forças, né? Obrigado de coração, agradeço mesmo. É que às vezes a plantinha tá sem sol, tá ligado? Eu sou ser humano, quando fica sem sol, quando fica sem luz, ela fica meio murcha, né? Então às vezes falta força e... Galera, eu vou ter que sair. Deus abençoe todos vocês. Cara, levar meu filho pra uma escolinha de futebol, alguma coisa do tipo, sabe? Você tem que pagar conta, né, cara? O jornalismo, ele é a minha profissão, né? Então, ou eu faço jornalismo ou eu faço outras coisas. Se é pra fazer outras coisas, então eu não vou conseguir tocar o jornalismo adiante. Mas só que eu insisto em ficar fazendo jornalismo, a análise, etc. E isso demanda que meu público me ajude a vencer a censura, né? Eu tô na 45ª conta do Instagram. Essa conta aqui eu não sei quanto tempo ela vai durar. Então, se a pessoa deixa de compartilhar, deixa de curtir, eu perco força, perco tração, as pessoas não sabem que eu existo, não sabem que eu tô ali, e aí cai venda, cai dificuldade de manter o trabalho. Aí caindo venda, eu não posso ter as pessoas que eu quero ao meu lado, trabalhando comigo, isso me mata, né? Porque não dá pra trabalhar sozinho fazendo jornalismo. Jornalismo de um homem só não existe, né? Isso é youtuber, né? Eu não sou youtuber, então eu tenho uma empresa, eu tenho um canal de notícias e análises. Então, a pessoa, eu não sei se vocês têm consciência disso, a curtida de vocês e o compartilhamento de vocês, para mim, vale ouro, né? Valem ouro, né? Então, não é brincadeira, não é da boca para fora. Então, se vocês compartilharem, vocês divulgarem, eu continuo ali chegando no cara do interior, nas pessoas que estão querendo conhecer mais o que está acontecendo, entender, e aí eu consigo ir adiante, né? Então agradeço o apoio de coração, e se o solzinho continuar brilhando ali, cara,
Um pequeno facho de luz continuar brilhando ali, aí a plantinha fica acesa, fica viva, né? Sabe quando você bota a plantinha na janela e ela pega o solzinho ali? Se eu tiver o solzinho, eu tô de boa. Aí eu já consigo levar adiante. Verde e amarelo, tudo bom? Fala, Alan. Beleza, mestre? Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Ó, maravilha. Alan, uma coisa que, cara, eu já compartilho com a galera aqui, eu já até conversei com você pelo WhatsApp uma vez também, e eu compartilho com a galera, às vezes que eu tô nos spaces aqui, eu acho que pra... Vou ter que sair. Deus abençoe a todos vocês. Desculpa. Até a próxima, se Deus permitir.